seguindo a parte de funções ali, complementando, na verdade, a aula que nós estamos vendo nessas últimas semanas aí. Próxima etapa, ou a primeira parte da nossa aula hoje é a função inversa, tá? A primeira coisa, a notação da função inversa é o teu f elevado no expoente menos 1, certinho? Beleza, vamos partir da f primeiro, porque depois eu vou te mostrar a ideia, a essência da tua função inversa. Então pega teu lápis, tua caneta e começa a fazer as tuas anotações aí. Por exemplo, numa função f de a em b, lembra que tu viu com Moisés na aula passada? Conjunto de saída é o teu domínio, conjunto de chegada é o teu contradomínio. Ok, então eu estou saindo de um x indo para um y. Quando eu olho para esses dois conjuntos, saindo do A e indo para o B, todo mundo que está no conjunto A são elementos do meu domínio. Portanto, o domínio da função f é formado pelos elementos A, B e C. Certo? Lembra também que tu viu comigo e com Moisés na aula passada que a imagem da tua função são aqueles elementos que levam flechada. Quem leva a flechada é a imagem. Então a imagem está contida no contradomínio. Portanto, a imagem aqui é o D, o E e o F. Portanto, o domínio da F é formada pelos elementos A, B e C, enquanto que a imagem ela é formada pelos elementos D, E e F. Isso que eu tenho na função de A em B. E tu lembra também na parte de produto cartesiano, os pares ordenados e relações binárias lá que tu viu na aula passada, eu consigo formar pares ordenados de uma função de A em B. Lembrando que o primeiro elemento sai do domínio, o segundo representa a imagem. Então aqui, ó, por exemplo, do A para o D forma o parzinho ordenado AD. Do B para o E forma um parzinho ordenado B. Do C para o F forma um parzinho ordenado CF. E justamente parzinho ordenado porque são duas informações e elas têm uma ordem. Primeiro o X, depois o Y. Primeiro a saída, depois a chegada. Qual é o objetivo da função inversa, cara? O objetivo da tua função inversa é desfazer tudo que a função f original fez. Ela vai desfazer, ou seja, tu vai voltar. O que é o voltar? Agora, com a notação da tua função inversa, tu sai do b e volta para o a, ou seja, tu sai do y e vem para um x. Então, o que está acontecendo aqui? O d vai voltar para o a, o E vai voltar para o B e o F vai voltar para o C. Consequentemente, muda quem é domínio e quem é imagem. Como o B agora é o meu conjunto de saída, o D, o E e o F são elementos do domínio da minha função inversa. Assim como a imagem da função inversa será formada a partir de agora pelos elementos A, B e C. O que eu preciso que tu enxergue em casa com isso? Que o domínio da tua função f, na inversa, ele vira imagem. E a imagem da função f, na inversa, vai virar domínio. Ou seja, esses caras mudam de posição. Quem é domínio vira imagem, quem é imagem vira domínio. Assim como os parzinhos ordenados, que tu vai observar agora aqui, ó. Por exemplo, o parzinho ordenado, o AD, estava na função f. Consequentemente, o parzinho ordenado DA está na inversa, porque esses caras trocam de posição. Quem é domínio vira imagem, quem é imagem vira domínio. Assim como o parzinho EB, assim como o parzinho CF, não, FC. Deixa eu arrumar aqui. FC. FC. Tranquilo, gurizada? Então, só para vocês entenderem essa relação. O que é domínio vira imagem, o que é imagem vira domínio. Professor, toda função eu consigo inverter? Não necessariamente. Nem toda função tu vai conseguir inverter. Nós vimos algumas classificações de funções na aula passada. A primeira delas é a injetora. Lembra que a função injetora, quem injeta, só injeta uma. Ou seja, quem leva a flechada, só vai levar uma flechada. Como eu tenho nessa relação f aqui de A em B. O 1 vai para o 4, o 2 vai para o 5, o 3 vai para o 6. Quando eu tento inverter essa função, eu já sei que o 4 tem que ir para o 1, o 5 ir para o 2 e o 6 ir para o 3, porque eu preciso voltar, que é essa ideia da inversa. Só que o que acontece? Tu lembra, cara, que para ser função,
todo mundo tem que soltar flecha e todo mundo tem que soltar só uma flecha, só umazinha. Só que o que acontece com o número 7 aqui? O número 7 não está soltando flecha. Então eu tenho um elemento que não atinge ninguém no outro lado. Portanto, essa relação de A em B que eu tenho aqui, ó, ela não é função. Ela não é função. E aqui eu quero que tu tenha um cuidado muito grande com a linguagem. Eu peguei uma função injetora que no momento que eu tentei inverter a função, eu não consegui. Certo? Por que eu quero que vocês tenham um cuidado com a linguagem? Primeiro passo. Não quer dizer que a função ser injetora que eu não consigo inverter. Eu peguei um exemplo que não é possível. Por quê? Para tu não generalizar. Dizer que toda função injetora dá para inverter? Nem sempre. Algumas funções tu vai conseguir inverter, outras não. Então não é toda função injetora que tu vai inverter. Certo? Então tu cuida isso. Ela pode ser injetora e tu conseguir inverter. Certo? Sobrejetora. Lembra que sobrejetora não sobra em B. Todo mundo no B leva flechada. Como tu está vendo aqui, ó. Todo mundo no B. O 4 e o 5 que estão no B estão levando flechada. E é uma função de A em B que eu tenho aqui. Por que eu sei que é uma função de A em B? Porque todo mundo que está no A está soltando flecha e está soltando apenas uma flechinha. O 1, o 2 e o 3. Tranquilo? Quando eu tentar inverter essa função, lembra que para soltar flecha para ser função, quem está soltando flecha solta apenas uma. E olha o que o 4 está fazendo aqui. O 4 está soltando duas flechas. Duas. Então essa relação aqui, ela não é função. Por que ela não é função? Porque eu tenho um elemento que está soltando duas flechas. Ele está indo para dois lugares diferentes. E o mesmo comentário que eu fiz para ti agora há pouco. Não é porque a função é sobrejetora que eu não consigo inverter. Tem casos que a função ela é sobrejetora e eu consigo inverter. Não é sempre. Assim como não é sempre que a função injetora é possível de se inverter. Então eu quero que tu pegue o teu post-it, ou melhor, pega o teu livro, cara. Logo no segundo tópico, que aparece funções inversíveis ali, sublinha a tua primeira seta que fala assim, ó, que para as funções serem inversíveis, elas precisam ser bijetoras. Então tu sublinha e marca ali. Para eu conseguir inverter uma função, ela precisa ser bijetora. Lembram o que é bijetora da aula passada? Ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, quem solta a flecha só solta uma, e quem recebe flechada só leva uma flechada. Não sobra ninguém em B. Certo? Por que precisa acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo? Porque todo mundo do A tem que soltar só uma flecha. Bom, tem que soltar para ser função, em primeiro lugar. O que acontece aqui? No fato dela ser injetora. Quem levar a flechada só pode levar uma. Por quê? Para quando ele voltar, ele atingir só um cara também. Assim como um foi para o 4, o 4 volta para o 1. Diferente do que aconteceu aqui. Por isso que quem leva a flechada só leva uma flechada. E outra situação que tem que acontecer. Por que ela precisa ser sobrejetora? Porque todo mundo no outro lado tem que levar a flechada, porque todo mundo precisa voltar. Por exemplo, está vendo que o 7 não levou a flechada aqui? Eu não vou conseguir voltar com esse 7 para lá, que ele não tem um correspondente. Então eu tenho que ter um cuidado. Então tu pega e anota ali, sublinha, e lembra que para a função ser inversível, eu preciso que essa função seja uma função bijetora. Ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, certo? E agora eu vou trabalhar contigo a parte do método algébrico. Como é que eu vou fazer para determinar a função inversa? Bora lá, cara. Agora eu vou te passar um roteirinho de como é que tu vai determinar a tua função inversa partindo de uma função f qualquer. Então, olha só. Que é a ideia do teu método algébrico. Lembrando que nas tuas funções o f de x é sinônimo para o y, tá? Primeira fase, são duas etapas, cara. A primeira etapa é a chamada fase do troca-troca. O que é a tua fase do troca-troca? É a fase que tu vai trocar o x pelo y aqui, gurizada. Então essa é a primeira fase do troca-troca. Eu vou trocar o x
pelo y em todas as funções. Lembrando que o f de x é sinônimo do nosso y aqui. Então a primeira fase é a fase do troca-troca. Troca o x pelo y. Qual é a segunda etapa, senhor? A segunda etapa é um doce. É só isolar o y. Porque esse y que tu acabou de isolar aqui será a tua chamada função inversa. Então, primeiro fase do troca-troca. Troca o x pelo y e depois isola o y e acabou o teu problema. Então vamos lá, vamos para a prática para vocês verem como isso funciona. Lembrando que o f de x, ó, gurizada, o f de x é o meu y. Então vamos lá, fase do troca-troca. Troca o x pelo y. Então, x é igual a 4y menos 1. Trocamos o x pelo y. Segunda fase, isolar o y. Então vamos deixar o y sozinho. Então x mais 1 é igual a 4y. Portanto, x mais 1 divididos por 4 é o nosso y aqui, que é, gurizada, a nossa função inversa. Então, nós acabamos de determinar a função inversa. Quer um exemplo matemático disso acontecendo na prática? Olha só, vou calcular o f de 2 aqui. Lembra que calcular o f de 2 é trocar o x por 2. Vamos fazer de cabeça aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8, menos 1 dá 7. Portanto, o parzinho 2, 7 pertence à função f. Ou seja, quando eu trocar a ordem desses pontos, eles têm que estar na inversa. Ou seja, aqui, gurizada, ó, tu pegou o 2, levou para o 7. Isso na função f. Na inversa, eu espero que o 7 leve para o 2. Isso pensando na inversa. É só a chamada, digamos, aquela coisinha que tu fazia lá na terceira série, lembra? A prova real, para ver se funciona. Aqui é a mesma coisa, ó. Troca o x por 7, ó. 7 mais 1, 8. 8 dividido por 4, 2. Beleza, voltou, é a função inversa. Então, tu acabou de determinar a função inversa aqui na letra A. A tua função inversa na letra A é x mais 1 divididos por 4. E fica fácil, cara, olha só. O 1 estava subtraindo, agora está somando. O 4 está multiplicando, agora o 4 está dividindo. Por quê? Porque vai inverter todas as tuas funções. Letra B. Vamos pegar uma canetinha azul agora aqui. Troca, troca. Troca o y pelo x. X igual a y ao cubo. Portanto, o y é igual a raiz cúbica de x. E esse y nada mais é do que a nossa função inversa. Portanto, a função inversa é a raiz cúbica de x. Então é bem fácil, cara, tu determinar a função inversa aí. Certinho, gurizada? Já matamos duas. Vamos lá, aqui tem mais emoção, tem mais coisa para fazer. 2x mais 4 dividido por 3x mais 6. Troca, troca. Troca o x pelo y. Portanto, 2y mais 4 divididos por 3y menos 6. Traz o 3y menos 6 multiplicando o x. Ó. Então, x vezes 3y menos 6 igual a 2y mais 4. Multiplica o x por todo mundo aqui, vai ficar 3xy menos 6x igual a 2y mais 4. O que tu precisa fazer agora, gurizada? Como tu quer isolar o y, tudo que tem o y, tu vai levar para um lado só da tua equação. Então, tu vai ficar com 3xy menos 2y igual a 6x mais 4. Tá vendo que o y aparece nesses dois aqui? Coloca o y em evidência. Y vezes 3x menos 2 igual a 6x mais 4, certo? E agora o 3x menos 2 que está multiplicando o y, tu leva dividindo. Então, y é igual a 6x mais 4 divididos por 3x menos 2. Esse cara que tu acabou de determinar aqui é a tua chamada função inversa. Tranquilo, gurizada? De boa? É sereno isso aqui, né? Determinar a tua função inversa.
E para fechar, a letra D. Então vamos lá, lembra de novo, primeira fase, troca, troca lá o teu x pelo y. Então, x é igual a raiz cúbica de y ao quadrado menos 1. O que é que tu vai fazer aqui? Primeira coisa, tu precisa eliminar essa raiz cúbica. Então tu vai elevar os dois lados ao cubo. Certo? Estou elevando os dois lados da minha equação ao cubo. Porque aí eu vou ficar com x ao cubo aqui, igual a y ao quadrado menos 1. Porque aí o cara que está dentro da raiz cúbica, gurizada, tu consegue tirar ele da raiz. Então vamos lá, isolar o y agora. X ao cubo mais 1 igual a y ao quadrado. Portanto, a tua função, deixa eu botar aqui, y é igual a raiz quadrada de x ao cubo mais 1. E essa é a tua chamada função inversa ali, então. Tranquilo, gurizada? De boas aqui? Então, cara, quando tu olha e para ver os exercícios aqui, é bem tranquilo, cara. É a fase do troca-troca. Troca o x pelo y e depois tu vai isolar esse y ali. Tranquilo, gurizada? De boas aqui? E aí nós terminamos essa primeira parte envolvendo a tua função inversa. De boa? Até a próxima. Então tá, galera, seguindo o barco aqui, vamos falar com vocês sobre função composta, depois do Diegão ter falado de função inversa. Função composta, o que ela é? Ela realiza trabalhos acumulados, como se fosse exatamente valor numérico. Se eu te der uma função f e eu pedir para ti fazer a f composta da g, tu vai colocar dentro da f a função g. E se eu pedir a g composta da f, tu vai colocar dentro do x da g, tu vai colocar a função f. Vamos para exercícios para a gente pegar na prática. No exercício número 2 ali, a gente tem que a f de x é dada por 3x mais 1. E a g de x é igual a raiz de x. O que ele está te pedindo? Na letra A, ele está te pedindo a f composta da g. Então eu vou ter que colocar dentro da f a função g. No lugar de quem? No lugar do x. Então a f composta da g de x, esse bolinha aqui, por favor, não é o, é bolinha, tá? Não é nada de fog ou gof, tá ok? Nem fofofe, beleza, galera? Então isso aqui eu vou ter que colocar dentro da minha f, eu vou colocar a minha função g. Dentro do x da f eu vou colocar. Então nesse caso eu tenho 3 vezes a raiz de x, que é a minha função g, mais 1. Eis que eu acabei de fazer com vocês a questão da letra B. Na letra A, a letra B vai ser a g composta da f, ou seja, eu vou colocar a função f dentro da g. Com isso, então, eu vou ter, nesse caso, para vocês aqui, ó, a função g composta da f de x vai ser dada por quem? A g eu sei que é raiz de x, mas no lugar do x eu tenho que colocar f, o que vai me dar 3x mais 1 para vocês. E eu acabei de fazer a g composta da f, a composição. Lembra, o bolinha é composta. Pode aparecer de uma outra forma. F composta da f, ou seja, f valor numérico f. Eu posso pensar dessa forma aqui, também é uma outra forma de representação da função composta. Então a f composta da função f de x, o que eu tenho que perceber aqui? Eu tenho que colocar dentro do x da f a própria função. Então vou ter 3 vezes. No lugar do x eu vou colocar 3x mais 1 lá fora, que esse mais 1 lá fora é da minha função, da minha primeira f ali, beleza? Seguindo o baile aí com vocês, então eu vou ter que a f composta da f de x vai ser dada simplesmente por quem? Faz a distributiva, 3 vezes 3x, isso vai me dar 9x. 3 vezes 1, 3, mais 1, isso vai me dar 4. Então eu tenho 9x mais 4, tá feito aí com vocês. Eu vou pular a letra D para ir para a letra E, porque olha só o que tem na letra E. É a f composta da f composta da f. Se tu perceber, eu já fiz na letra C, eu fiz esse pedacinho aqui com vocês.
tá? Eu fiz a f composta da f de x, beleza? Então eu posso simplesmente colocar esse 9x mais 4 novamente dentro da minha função f. Então vamos lá, a f composta da f, que é composta da f de x, já me usufruindo, nesse caso, da letra C, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar simplesmente o 3 vezes 9x mais 4, 9x mais 4, mais 1. De boa? E eis que de novo entra a ideia da distributiva. 3 vezes 9, 3 vezes 4. Então a f composta da f composta da f de x vai ser igual a quem? 3 vezes 9 vai me dar 27x. 3 vezes 4 vai me dar exatamente igual a 12, mais 1, isso me corresponde a 15, eis que eu tenho a minha f composta da f composta da f. Claro que aqui pode aparecer f, bolinha f, não tem problema nenhum para vocês, tá? E a g composta da g de x, quem é que seria a g composta da g de x? Ó, a g composta da g de x, que é a nossa letra D, eu tenho que colocar simplesmente raiz dentro de raiz de x. Por quê? Porque eu coloquei, ó, eu botei dentro dessa raiz de x, eu botei outra raiz de x. Com isso eu posso ainda escrever como um único radical. Lembra quando a gente quer escrever como um único radical? Como é que a gente escreve? Basta eu multiplicar os meus índices. 2 vezes 2 vai me dar 4, então eu tenho a raiz quarta de x aí para vocês. E a letra F? Olha a letra F que legal. A F composta de sua inversa. Galera, isso eu vou mostrar para vocês, mas antes de mais nada, sempre que pedir para vocês uma função composta de sua inversa, tu já sai colocando aqui, ó, uma função composta de sua inversa sempre vai ser igual a x. Meu Deus, como é que é isso? Isso sempre vai acontecer, tá? Independentemente se fosse a inversa composta de sua função original, também vai dar x. Vamos pegar aqui, conforme o Diegão colocou para vocês antes, a função inversa, né? Lembra, a função original era f de x igual a 3x mais 1. 3x mais 1. Beleza? Quem é a inversa? Vamos lá, lembra? Primeiro processo, troca-troca. Troca x por y, né? Chama aqui o f de x de y é igual a 3x mais 1. Agora, troca-troca. Ou seja, aonde era y fica x e onde era x fica y. Beleza? Agora isola o teu novo y. Isolando o teu novo y, eu chegaria então em quem? Em y é igual a x menos 1 sobre 3. X menos 1 sobre 3. Se tu perceber comigo, esse cara que eu acabei de calcular com vocês é a função inversa de x. De boa? Tá, e agora o que eu devo fazer? Agora eu devo aplicar a minha inversa dentro do x da minha função original. Vamos lá, conforme ele tinha nos pedido. A f composta da sua inversa. A função f era 3x mais 1, então 3 vezes. No lugar do x, quem é que eu vou ter que colocar? A inversa, que é x menos 1 sobre 3, mais o 1 da minha função original. Agora, se tu perceber comigo, esse 3 que está multiplicando eu consigo simplificar com o 3 que está dividindo, e aí vai ter menos 1 mais 1 que vai me dar 0. Sobrando então que a minha f composta da minha inversa é exatamente igual a x, conforme eu já tinha falado para vocês anteriormente aqui. Então, sempre que aparecer uma função composta da sua inversa, lembra, sempre vai ser igual a x. Beleza, gurizada? Vamos seguir aí nos exercícios. Então tá, gurizada, seguindo o barco com vocês aí o exercício de número 3 até o exercício de número 6. No exercício de número 3, ele te deu a f de 3x menos 2 é igual a 6x mais 1. E pergunta nessa questão, ele vem assim, tá, e quem seria a f de x?
Como é que eu faço uma questão dessas aqui na hora de resolver? Primeiro passo, esquece o 6x mais 1 no primeiro momento. Tu vai olhar somente para esse cara que está aqui dentro, tá? Tu vai olhar para esse cara que está dentro do teu parênteses. Eu vou chamar esse cara aqui, eu já vou dizer assim, ó, y é igual a 3x menos 2. Eu vou calcular a minha função inversa a esse cara. Lembra como é que a gente calcula a inversa? Troca, troca. Troca x por y, então eu tenho x é igual a 3y menos 2. E agora isolo o meu novo y, a ponto de ter então que o meu novo y vai me dar y é igual a exatamente a x mais 2 sobre 3. E essa é a minha função inversa, beleza? Minha função inversa. Agora o que eu devo fazer para chegar na minha função f de x? Eu devo aplicar a minha função inversa, que é x mais 2 sobre 3, no lugar do x. A ponto de chegar, olha só, a f de x de 3 vezes x mais 2 sobre 3 menos 2 é igual a quem? A 6 vezes x mais 2 mais 1 sobre o 3 aqui. Não vamos esquecer isso aqui sobre o 3. Com isso, olha só o que vai aparecer aqui para nós, tá? O 3 simplifica com esse 3, o mais 2 cancela com menos 2, então é isso que eu chego com vocês na f de x. E agora, o 6 eu consigo simplificar com o 3, que vai me dar exatamente 2, e eu posso daí distribuir. 2 vezes x vai me dar 2x, mais 2 vezes 2 vai me dar 4, mais o 1 lá de fora. E ainda junto os meus termos semelhantes, f de x é igual a 2x mais 5. E eis que eu acabo de chegar para vocês na função f de x, conforme ele me pedia nessa questão. Lembra, quando ele te der uma função e dentro do parênteses for uma função que tem a soma, diferença, multiplicação e divisão, calcula a inversa dela e aplica a inversa no lugar dos dois x's, porque tu te lembra o exercício que eu já fiz antes. Uma função composta de sua inversa vai ser sempre igual a x, beleza? Já no exercício número 4, ele te deu aqui uma função, tá? Uma função, e ele pergunta, quanto é que é a f composta da f de 1? Bom, pensa comigo, olha só, por mais que não tenha aparecido para vocês o 1 ele se encontra aqui, no intervalo entre 0 e 3. Quando o x vale 1, tu sabe que o y vai valer exatamente 3. Ele está aqui, ó, 3. Então, na verdade, eu estou calculando a f de 3. De boa? E a f de 3 vai ser quem? Olha para o x sendo 3. O x sendo 3, ela está te levando, cuidado, não vai colocar aqui porque aqui é aberto e aqui tu sabe o 3 ele não se encontra no y. Ele vai jogar lá para o 5. Então, a f de 3 é igual a 5, e eis que eu acabo de calcular, então, que a f composta da f de 1 corresponde a exatamente igual assim. O que eu quero que vocês se liguem? Sempre que aparecerem questões envolvendo gráficos e números, sempre começa de dentro para fora, sempre do menor parênteses para o maior. Exercício de número 5. Eu te dou a função f, te dou a função g e ele pede a função f composta da g e depois a minha inversa. Tá? Vai nesse processo que tu vai ser feliz. Olha só, no lugar do x da f eu vou ter que colocar g. Então eu vou ter 3 vezes. Vamos só colocar a f primeiro, ó. F composta da g de x. Vamos fazer por partes. A f composta da g de x. Então eu vou ter 3 vezes. No lugar do x, então tem que colocar menos 2x mais 1. Menos 2. Distribui esse 3 a ponto de chegar então em menos 6x, mais 3 menos 2. Mais 3 menos 2, isso aqui vai me dar mais 1. Eis que eu acabo de fazer com vocês a f composta da g de x. Feito? E eu vou chamar isso aqui, para ficar um pouco mais fácil, eu vou chamar isso aqui
de uma h de x. Tá? H de x é igual a menos 6x mais 1. Lembra como é que a gente faz a inversa? Troca o h de x por y. Então, y é igual a menos 6x mais 1. Substitui, né? O x por y. E agora, troca x por y e y por x. Então, eu vou ter x é igual a menos 6y mais 1. Isola o teu novo y, tá? Então, eu vou ter nesse caso, o mais 1 vem como menos 1, então eu vou ter menos 6y é igual a x menos 1. E o menos 6 que está multiplicando passa dividindo, logo o y é igual a quem? A x menos 1 dividido por menos 6. Aonde eu teria como resposta para vocês, colocando só aqui, eu teria menos x mais 1 sobre 6. Beleza? E eis que eu acabo de chegar com vocês na minha função. Quem é essa minha função? A minha função h de menos 1. E quem é h de menos 1? A h de menos 1 é a minha função inversa da função composta de g inversível ali. Beleza? O que aparece para vocês, deixa eu pegar aqui no livro, tá? O que aparece para vocês, então, como resposta à alternativa letra, pera aí que ainda ele quer mais uma coisa. Ele quer ainda a função, ele ainda te disse que isso aqui era exatamente igual a 1. Ele quer saber o valor desse x. Então, ele ainda te disse que isso aqui vale 1. Então, eu vou descobrir esse x que ele colocou para ti, tá? Não faz diferença nenhuma. Ele colocou como k. Não vai aqui, ó, só vou substituir o x por k porque é o que ele me pediu, tá? Não vai fazer diferença nenhuma aqui nessa minha questão, tá? É só o teu x, ele vai ter que ser um k. Tá? Vou até colocar aqui para vocês não dizerem, mas eu não sei o que era k, não era x. Não tem problema, estou colocando aqui para vocês o k no lugar do x, conforme vocês já estão me solicitando. De boa aí? Tá, e agora? Agora eu vou isolar esse cara para descobrir quanto é que vale esse meu k. Então, vou ter menos k mais 1 sobre 6 é igual a 1. O 6 vai multiplicando, então eu vou ter 6 vezes 1. Tá? Então, eu vou ter nesse caso menos k mais 1 é igual a 6. E agora, eu pego esse 6, vem com o sinal trocado e o menos k vai para lá. Então, eu vou ter menos 5, menos 6 com mais 1. Isso vai me corresponder exatamente que o k vale o valor de menos 5. O que nos deu a alternativa letra D, Dinamarca aí. Beleza? E a questão de número 6? A questão de número 6 é colocado ali para vocês. Ele te deu que o intervalo da minha função, o domínio da minha função é do 1 até o mais infinito, da minha função f, e que, nesse caso, o contradomínio é os reais. Uma função f, blá blá blá, e é composta da função g. Quem seria a expressão da função composta f composta da f de x mais 1? Ele quer que tu saiba quem é essa função g. Bom, primeira coisa, eu recomendo que tu faça essas questões na manha do ganso, tá? Então, olha só, primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui é a f de x mais 1. A f de x mais 1, no lugar do x eu vou ter que colocar x mais 1. Então, x mais 1 dividido por x mais 1 menos 1. Aonde eu chego que a f de x mais 1 vai ser x mais 1 sobre x. Essa é a minha função f de x mais 1. Agora, o que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que aplicar? Eu vou ter que aplicar esse x mais 1 sobre x dentro da minha f. Quem seria esse cara? Seria a f composta da f de x mais 1. Beleza? Então, bora lá. Vou colocar x mais 1 sobre x no lugar desse x. Então, x mais 1 sobre x dividido por quem? Por x mais 1 sobre x menos 1. Vamos lá, vamos resolver esse cara aí. Olha só o que aparece aqui para ti, tá? X vezes menos 1 dá menos x. Então, eu vou ter nesse caso aqui, então, colocando para vocês x mais 1 sobre x. Tudo isso dividido ainda por x mais 1
menos x, tudo isso ainda dividido por quem? Pelo x. Eu fiz o MMC ali nesse caso. Chegando então nesse caso aqui ainda, olha só, x com menos x ele se cancela. E o x do numerador cancela com o x do denominador, a ponto de chegar então aqui para vocês como x mais 1, o que nos deu a alternativa letra C, Canadá. E aí matamos quem seria a minha função g de x, conforme ele pedia aí para vocês para resolver essa questão. Vocês viram, função composta é uma questão bem trabalhosa, mas não é muito difícil aí para vocês. Beleza, gurizada? No mais era isso, a gente encerra essa aula de hoje, lembrando que na próxima aula a gente vai ver função de primeiro grau, equação de primeiro grau, todo envolvendo a função de primeiro grau, beleza? Resolvam os exercícios de vocês aí, qualquer dúvida vocês nos chamem. E quem quiser adquirir as nossas apostilas, é só entrar em contato com a gente que a gente tem aí o que conversar com vocês para vocês assistirem essas aulas seguindo as apostilas e completando ali. Não esqueçam, dê aquele like aí no vídeo, dê aquela compartilhada e te inscreve no canal. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!